Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma correção, tá? Dos exercícios do livro, agora na parte de geografia. A gente vai corrigir os exercícios referentes aos capítulos 4, 5 e 6, ou seja, as atividades do espaço rural, atividades do espaço urbano e a interdependência, tá? Entre esses dois espaços. Então vamos lá. Na página 282, vem falando sobre a agricultura familiar, a importância dessa prática, né, dos pequenos produtores rurais. E aí a gente tem algumas perguntas. Aqui no caso fala quais produtos citados no gráfico, era só vocês colocarem, ó, arroz, milho, leite, suínos, feijão, mandioca, tá? E se você e sua família costuma comer esse tipo de alimento, então é também pessoal, mas eu acredito que sim, a grande maioria das pessoas faz uso desses produtos, tá bom? Aqui nessa parte do texto vem falando da agricultura familiar e assim, eu resolvi colocar, porque não tem no livro de vocês, mas é a parte da legislação brasileira que incentiva ao desenvolvimento da agricultura familiar, tá? Então é muito legal para a gente entender que a lei brasileira ela faz com que os agricultores familiares tenham facilidades de produzir, né, nos seus locais, suas pequenas propriedades, para obter, né, a sua subsistência, ou seja, o dinheirinho que vendem os seus produtos, tá? Então é muito legal isso também. Página 283, era para a gente poder ver as fotografias e fazer uma pesquisa, caso fosse necessário, mas se vocês não tivessem conseguido, não tem problema, eu coloco aqui para vocês agora, ó. Então tem aqui, ó, essa propriedade aqui, que no caso é a pecuária, que é a criação de bovinos, né? Então, tanto a criação para gado de corte, o gado leiteiro. Aqui a agricultura, no caso da plantação de milho. E aqui do extrativismo, né? Extrativismo vegetal. Então, a seringueira, que é a extração do látex, né? Página 284 vem falando da agricultura familiar, que é responsável por 36% da riqueza produzida no campo, ou seja, na área rural. E a produção, 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são de agricultura familiar. Então, a gente vê que é um número alto e isso indica que com certeza os nossos alimentos, que hoje está na minha casa, na sua casa, pode ser de origem da agricultura familiar. Qual o principal assunto tratado nas manchetes? A agricultura familiar. E a letra B, como as manchetes indicam a importância da agricultura familiar? Então tá aqui, ó, o alto índice da produção da agricultura familiar indica que é muito importante, né? Hoje tem um grande espaço nas nossas vidas. E aqui vem falando, elabora uma manchete, isso também é pessoal, tá? Depois vocês podem tirar a foto e me mandar, porque vocês têm que criar uma manchete, como se fosse o título de um jornal, tá bom? Página 286, vem aqui vários cartõezinhos, né? E era para a gente poder separar o que era da fotografia A e da fotografia B. Bom, aqui tem duas realidades da área rural. As pequenas produções, ou seja, as pequenas propriedades agricultoras e as grandes propriedades agricultoras. Então, o que é da fotografia A? Bom, é aqui, ó, atividade desenvolvida por meio de técnicas tradicionais, principalmente técnicas manuais, trabalhos sem o auxílio de máquinas e trabalho feito por várias pessoas. E na fotografia B, atividades com técnicas modernas de cultivo, uso de máquinas e trabalho feito por poucas pessoas, tá bom? Página 286, isso aqui, gente, era para acessar esse site aqui e aí responder essas questões. Melhor do que ficar respondendo com uma resposta pronta, eu peguei e coloquei aqui para vocês o site, tá? Esse é o site dos povos indígenas mirins. Então, depois, se vocês puderem, ó, acessa esse endereço eletrônico aqui, que vocês vão cair nesse site aqui da FTD. E tem toda uma divulgação da parte indígena atual do Brasil, tá? Então, vem falando, ó, dos números. Então, existem mais de 250 povos indígenas atualmente no Brasil. São mais de 890 mil pessoas com mais de 150 línguas faladas. Então, vem mostrando várias informações atuais, muito legais dos indígenas que vivem no nosso país, tá bom?
Na página 289, vem falando dos gráficos dos desperdícios dos alimentos. Isso é muito importante a gente dizer, porque tem muito a ver com os nossos hábitos, principalmente os hábitos em casa, tá? Então, ó, qual etapa tem o menor percentual? Então, era só olhar o gráfico, o menor número. No caso, a industrialização, né? Se você for observar a industrialização, tá aqui. A indústria, né? Que é o roxinho. Qual é o percentual dos alimentos da produção da colheita? Colheita 28% e na indústria 6%. Qual o valor da porcentagem do manejo estoque, que é 21%? E qual é a conclusão em relação a esse gráfico, né? Para a gente comentar. Então, aqui é o seguinte: muitos alimentos são desperdiçados e não são só na nossa casa que ocorre só o desperdício. O desperdício ocorre do trajeto, do momento que ele é colhido, né, na agricultura, até chegar nos mercados já ocorre muito desperdício. Então, se já tem muito desperdício até chegar nos mercados, imagine mais o desperdício na nossa casa. Então, é para se pensar maneiras da gente evitar ainda mais esse desperdício, tá? Página 292 também era uma entrevista, né? Falando com alguém de casa, como evitar o desperdício no dia a dia, colocando 3 dicas. Isso também é pessoal. Cada um de vocês vai ter uma visão sobre como evitar o desperdício. Da mesma maneira, eu não coloquei gabarito porque eu quero ver o que cada um fez. Tira foto e manda para mim depois, tá bom? Página 298, também ele é como se fosse uma entrevista, né? Escrever nos espaços quais são essas partes, né? Da parte urbana que tem na cidade da gente. Então, aqui, como todo mundo vive entre Tamoios e Barra de São João, Rio das Ostras, é para a gente colocar as principais indústrias, comércio e prestadores de serviço. Tem umas dicas no texto, mas podem mandar para mim também através de foto que eu vou analisar de cada um. Na página 302, gente, lembra que eu falei isso para vocês na aula? Não precisava colar no livro. Como a gente está em período de quarentena, de isolamento social, a gente sabe da dificuldade de impressão, todas essas coisas. Então, bastava você pesquisar a imagem e mandar para mim no Zap ou pela plataforma, tá? E aí eu analisaria a imagem de vocês. Página 308. Então, isso aqui já são lá os mais, né, no finalzinho do capítulo. Então, era só a gente remexer nas sílabas e formar as palavras. Então, ó, banco fornece cidade, que fornece ao campo. Algodão, o campo que fornece à cidade. Colheitadeira, a cidade fornece ao campo, porque a colheitadeira é uma máquina, ela é produzida na indústria. O arroz, o campo fornece à cidade. Página 309, então tem ali, ó, os materiais, né, o produto, local e a utilização. Então, automóvel é feito na cidade, serve para o transporte de pessoas, ovos no campo, alimentação, roupa, cidade, vestuário. Página 312, também era para a gente ligar, então, ó, cesto feito de palha, cacau, né, no caso chocolate, e a laranja, o suco. Página 313, então, a gente era para colocar aqui, né, a matéria-prima que fez cada produto, a madeira, que faz a cadeira, o látex, que faz os pneus, o leite, que faz o queijo, e o minério de ferro, que faz as panelas. Na parte dos mais atividades, ó, 316, pecuária, agricultura e extrativismo, que são atividades específicas do espaço rural. Aqui, para a gente colocar o que era A, B e C, né? No caso, A, pecuária, B, agricultura e C, extrativismo. Então, A, ó, a gente colocou aqui, ó, atividade realizada para obtenção de produtos, envolve a criação de animais. B, consiste na preparação da terra, com plantio, colheita de lavouras. E C, retirada de recursos na natureza e pode ser de origem mineral, vegetal ou animal. Página 317, vem falando agora das atividades do espaço urbano, indústria, comércio e serviço, também A, B e C, e pede para a gente redirecionar aqui as características de cada um. Então, indústria, produtos que podem ser consumidos no campo ou na cidade, atividade que transforma matéria-prima em produtos. O comércio, venda e compra de mercadorias, pode ter supermercados, feiras livres. E o serviço, né? Então, profissionais como engenheiros, bancários, médicos, dentistas, estão em outros locais, como escolas, escritórios, hospitais.
E na página 318, aqui é também para a gente correlacionar, tá? Então, aqui, ó, da matéria-prima até a sua produção, tá? Então, ó, colheita de açúcar, número 1, aí vem, ó, leite retirado da vaca. Então, era só para a gente poder correlacionar isso aqui direitinho, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês. Na próxima semana a gente vai explorar um pouco mais o conteúdo que a gente estudou, os problemas que ocorrem tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e depois eu vou postar uns exercícios para que a gente possa avaliar o nosso conhecimento, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.